Olá, meu irmão, minha irmã. O programa Voz da Igreja está começando. Obrigado por estar conosco mais uma vez neste horário, neste canal. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco do programa Voz da Igreja. Vamos mergulhar no mistério do texto, da Palavra de Deus que vamos utilizar na liturgia da Igreja Católica neste domingo, o 12º domingo do tempo comum. Vamos então escutar Deus que fala ao nosso coração. Jesus é a boca verdadeira pela qual Deus pronuncia as suas palavras. Vamos, portanto, mais uma vez colocar os ouvidos na boca de Jesus, a fim de aprender sempre e aprender tudo dele. O texto que nós vamos utilizar neste programa e na liturgia deste domingo é o texto de Marcos. Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos à outra margem. E despedindo a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como ele estava. Outros barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte, que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se grande calmaria. Então Jesus lhes disse: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E tomados de grande temor, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, minha irmã, estamos lendo neste ano o Evangelho de Marcos. No tempo comum, como estamos agora, vamos fazendo uma leitura continuada deste segundo evangelho da nossa Bíblia. O primeiro a ser escrito na ordem do tempo, por volta do ano 70, e o segundo na nossa Bíblia católica. E então estamos aqui exatamente no final daquele dia no qual Jesus contou as parábolas segundo o Evangelho de Marcos. Então Jesus ali à beira do mar, como nós lemos lá no início do capítulo 4, ali uma grande multidão junto ao mar se ajuntou ao redor de Jesus. Ele entrou num barco, sentou-se, enquanto a multidão ficava em terra junto ao mar. E Jesus lhes ensinava muitas coisas em parábolas. Vieram então as parábolas, que formam então a coleção de parábolas do Evangelho de Marcos. E aqui estamos então agora no final deste dia. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos ao outro lado da margem. Aqui nós começamos o que no Evangelho de Marcos seria a coleção ou uma coleção dos milagres de Jesus. Depois deste dia de ensinamento, então, Jesus vai para o outro lado e aqui, já nessa travessia, acontece então este primeiro milagre, que é a calmaria que se estabelece diante daquela tempestade forte, muito forte, como lembra o texto, e Jesus então acalma o vento e o mar. É importante nós percebermos detalhes dessa narrativa. E isto é exatamente a leitura orante. Lemos o texto, depois vamos parando em algumas palavras
em alguns movimentos, em alguns sentimentos, em algumas ações, e avançamos para rezar sobre este texto e contemplar o mistério de Deus. Isto é leitura orante que você pode fazer sempre diante de qualquer texto da Sagrada Escritura. Então, aqui, tomando esse pequeno texto, nós nos encontramos com Jesus que está com eles na barca. Levaram-no consigo no barco. Jesus estava com eles. Há uma outra tradição que diz que os discípulos foram sozinhos, Jesus ficou rezando e de madrugada foi ao encontro deles andando sobre as águas. Aqui não. Nessa tradição, Jesus está com eles na barca. Primeira coisa. Segunda coisa, outros barcos o acompanhavam. Isto é, não estavam sozinhos. São elementos importantes que nos ajudam a compreender o caminho da missão. E aí então vem a tempestade bem forte, as águas entram no barco, Jesus estava atrás, na parte de trás, dormindo. E os discípulos vão lá fustigá-lo e acordá-lo. Mestre, não te importa que nós pereçamos? Os discípulos imaginam que Jesus estando ali com eles, dormindo, atrás, que isso fosse uma ocasião para que o mal pudesse derrotar a presença boa de Jesus e vencer aquela batalha ou aquela tempestade forte. Os discípulos não entenderam que a presença do Senhor ali, dormindo, mas a presença verdadeira dele bastaria para que se chegasse ao outro lado com segurança. Não entenderam que a presença de Jesus silenciosa é presença garantidora da travessia. E Jesus, então, primeiro, acordado, ele vai dar o que o texto diz, né? Um grito, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, cala-te. E depois se dirige aos discípulos. Primeiro, resolve a tribulação. Depois se dirige àqueles discípulos e interroga acerca do medo e da fé deles. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Aqui podemos, irmãos e irmãs, fazer uma leitura também da história, da travessia da história, onde muitas vezes o Senhor Jesus parece estar silenciosamente dormindo. Mas precisamos levar conosco a coragem da fé, a ousadia da fé, a certeza da fé. O silêncio dele não significa que ele não esteja conosco, não significa a sua impotência, não significa a sua indiferença. Este tempo que vivemos, doído, sofrido, triste, pode ser um tempo que questione também grandemente a nossa fé. E nos leve, portanto, a nos colocar contra Deus. Por que Deus permitiu isto? Por que Deus quis isto? Por que Deus não faz? Por que Deus não resolve? Podem ser perguntas que brotam do nosso coração, que ainda não soube perceber que nós estamos mergulhados no mistério onde Deus está sempre conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, diz Jesus lá no final do Evangelho de Mateus. Precisamos levar conosco uma fé que garanta esta certeza. Ele está conosco. Ele está conosco. O barco não afunda. Estamos seguros. Vamos para a meta a qual Deus nos chama. A meta é a plenitude, é Ele mesmo. Na travessia haverá muitas tempestades, muitas tribulações, muitas pandemias, muitas obscuridades, mas o Senhor Jesus vai misteriosamente conosco. Além dele,
há outras barcas, não estamos sozinhos. É importante reconhecer que estamos juntos, há irmãos conosco, há outros conosco. Esta comunhão que podemos criar na travessia será sempre uma comunhão bonita e importante. Quando nós perdemos a certeza de que Deus está conosco e de que estamos sozinhos e não há ninguém conosco, isso aqui certamente cria uma fraqueza, uma vulnerabilidade, um medo extremamente grave. É importante perceber, irmãos e irmãs, que nessa travessia, também cheia de grandes e permanentes dificuldades, Deus está conosco. O Senhor Jesus vai conosco, dormindo ou não no travesseiro, mas vai conosco. Talvez não se manifeste como nós quereríamos, como aquele que se levanta e dá uma ordem à pandemia, ou como aquele que se levanta e resolve o nosso problema, mas Ele está conosco, vai conosco, silenciosamente conosco, e nos chama à fé. Há uma fé que nos faça entender que nenhuma força do mal vai roubar a trajetória, vai roubar o movimento e a meta da nossa história. Vamos para Deus. Ele é o ponto final da nossa travessia. E Jesus está conosco neste movimento, nessa travessia. E é importante também não perdermos de vista os outros que estão conosco. É aí nesse olhar na direção dos irmãos e na direção de Deus, é nesse olhar aí que nós vamos ajustando e vencendo os nossos medos, porque Deus está a nosso favor e temos irmãos que estão conosco no mesmo caminho, na mesma travessia, mesmo que em outros barcos, como diz o texto, mas nós não estamos sozinhos. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. No coração deste tempo, este é o nosso segundo bloco. No coração deste tempo, estamos no mês de junho, mês de muitas festividades, muitas celebrações, muitas liturgias. E certamente dentro do calendário celebrativo do mês de junho ocupa um lugar importante a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que celebramos no dia 11 de junho, também um dia de oração pela santificação do clero. Mas queria, nesse programa e neste bloco, fazer uma menção especial aos membros do apostolado da oração. São milhares de grupos por esse Brasil afora, por esse mundo afora. O apostolado da oração. É muito comum nós chegarmos nas paróquias e ali encontrarmos um grupo de apostolado da oração. Normalmente com muitas mulheres e poucos homens, mas também grupos mistos. E agora também com o MEG, o Movimento Eucarístico Juvenil. Isto é uma expressão bonita também da criatividade do Espírito, que vai suscitando ao longo do caminho novos movimentos, novas ações, novos carismas. O apostolado da oração foi fundado em 1844. De lá para cá, então, são 177 anos de missão. Agora, em 2016, o Papa Francisco transformou o apostolado da oração numa rede mundial de oração do Papa. Portanto, é um grupo que reza com o Papa e pelo Papa. O Papa Francisco, então, transformou o apostolado da oração
num segmento, numa obra ligada a ele mesmo, uma obra pontifícia. E isso deu beleza, deu fecundidade, deu peso ainda maior ao nosso conhecido apostolado da oração. A cada mês, o Papa Francisco produz uma intenção para aquele mês e convida os membros da rede mundial de oração a se unirem a ele naquela intenção orante e mais ainda naquele apostolado. De modo que o apostolado da oração, ou a rede mundial de oração do Papa, seja ao mesmo tempo um organismo, um segmento que acende e mantém acesa a chama orante da Igreja, na direção de uma intenção que o próprio Papa apresenta, mas também seja verdadeiro apostolado, isto é, o Papa quer chamar os membros deste organismo, deste segmento da Igreja, para que estejam atuando ali, tanto quanto possam, no sentido de ajudarem o Papa a também estar presente através da vida e da ação de cada membro do apostolado ou da rede mundial de oração, estar ali presente o Papa com as suas intenções e com o seu coração, junto daquelas realidades que demandam atenção, oração e ação. É importante então que nós reconheçamos hoje, no coração deste tempo, a importância deste segmento. Aqui quero reconhecer que o apostolado da oração, como é mais conhecido ainda entre nós, mas que já se revestiu do seu novo nome e da sua nova missão, essa rede mundial de oração, aqui também entre nós, é forte, é bonita, é marcante. São grupos que se reúnem regularmente, mas também grupos que em cada primeira sexta-feira de cada mês estão lá na Eucaristia. Certamente não só naquela, mas aquela primeira sexta-feira de cada mês é o dia mensal do encontro, da Eucaristia, da oração, da reunião daquele grupo do apostolado da oração, da rede mundial de oração do Papa. É importante nós valorizarmos esses irmãos e irmãs de muitas classes sociais, de muitas idades e que estão ali, unidos diante do Senhor Jesus, numa prece, numa partilha de vida e de missão, ajudando as pessoas, as famílias, a comunidade com a sua oração e com o seu empenho. Aqui seria uma boa ocasião para nós, ao longo desse mês de junho, eu aqui, você aí na sua comunidade, reconhecer e agradecer pela presença desses grupos do apostolado ou da rede mundial de oração. É importante que nós, de fato, tenhamos bem presente aquilo que o Papa quer. Nós precisamos, sim, estar atentos a estas duas atividades que não só marcam e caracterizam a identidade deste grupo, mas da Igreja inteira. De modo que nós entendamos que a oração que fazemos uns pelos outros seja um remédio fecundo e bonito que fazemos circular entre nós. Por outro lado, além desta oração, precisamos de disposição missionária, disposição ativa, apostolado, de modo que ali no meu pequeno ambiente, no meu microespaço, ali eu posso estar atento àquela intenção pela qual o Papa nos convida a rezar naquele mês. Neste mês de junho, o Papa nos convida a colocar o olhar sobre os jovens que se preparam para o matrimônio, ajudá-los no caminho do discernimento, no caminho da preparação, na celebração do matrimônio, na vivência dos primeiros anos do novo caminho e do novo formato de vida. É uma intenção importante. E aí no apostolado, certamente, há homens e mulheres de muitas idades, muitos já amadurecidos na vida conjugal, matrimonial e familiar. Portanto, o Papa quer que cada grupo
de apostolado, cada grupo que faz parte dessa rede mundial de oração, esteja atento também a essas muitas realidades presentes aí na base da qual você faz parte, aí na sua comunidade, no seu grupo, na sua pastoral. Há muita gente que está se preparando ou pensando em abraçar esta vocação. E você, membro do apostolado, você, membro da rede mundial de oração do Papa, está convidado a rezar por esse irmão, por esse jovem, por este adulto, mas também dar o seu belo testemunho de homem casado, de mulher casada, de homens e mulheres comprometidos com a vida familiar, matrimonial, e aí a sua presença dentro do pequeno grupo do apostolado, da rede mundial de oração e a sua presença na comunidade se tornam, então, dois belos remédios que os jovens que estão avançando para o matrimônio podem encontrar: a sua oração e o seu exemplo. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero agradecer imensamente a você que faz parte desses grupos de apostolado da oração, faz parte da rede mundial de oração do Papa. Continue firme aí. Veja a importância da sua oração, da sua fé. A sua oração e a sua fé mantêm acesa a presença misteriosa de Jesus, como aquela que ouvimos no primeiro bloco. Enquanto você reza no seu silêncio e no seu exemplo modesto e também silencioso no coração da sua comunidade, isto é sinal de que a sua fé se mantém acesa, firme na direção de Jesus, e sendo exemplo também para que outros que estão ali por perto, vendo o seu testemunho de oração, o seu testemunho de fé, o seu testemunho de vida matrimonial e familiar, outros também percebam que Jesus está conosco no meio da travessia, que na sua vida há também muitos e grandes problemas, mas a sua fé, a sua oração, mantém o seu coração unido a Jesus. Faz com que você perceba que Ele está na barca, que a barca não está fustigada e sozinha no meio da tribulação. Mas a sua fé orante, o seu exemplo que nasce de uma comunhão com Jesus, ajuda para que as pessoas ao seu entorno percebam que é melhor atravessar o mar, certos de que o Senhor está conosco e mantendo o nosso coração unido a Ele. Por isso, obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que faz parte de algum grupo de apostolado de oração, rede mundial de oração. A você, jovem, que faz parte de algum grupo do MEG, Movimento Eucarístico Juvenil. É também um espaço bonito onde os jovens, homens e mulheres, podem se achegar para conhecer e para penetrar o mistério da presença do Senhor na Eucaristia, para contemplar esse coração que nos ama até a morte e morte de cruz, e contemplando Jesus também, esses jovens possam ter diante de si um belo modelo de vida, de santidade, de caminho. Deus seja louvado também pelos grupos de MEG que vão se espalhando entre nós. É uma boa ocasião de nós nos exercitarmos na espiritualidade do coração de Jesus. Você, na sua comunidade, se não tem ainda um grupo do MEG, pode conversar com seu padre, conversar com algum membro do apostolado da oração que já existe aí, para poderem avançar também na constituição deste pequeno espaço onde os jovens também vão poder viver a espiritualidade do coração de Jesus e serem presença fecunda aí no meio da sua comunidade. Deus seja louvado pelo apostolado da oração, por essa rede mundial de oração do Papa, pelos muitos grupos do movimento eucarístico juvenil. Que o Espírito Santo renove nossas forças e nos ajude a manter esses belos dons do Espírito ao nosso tempo, no coração deste tempo.
Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da Igreja, quero partilhar com você, nesse último bloco do nosso programa, aquilo que na tradição da Igreja é a experiência espiritual de muitos irmãos e irmãs. Trago hoje um poema, uma oração de um monge trapista, um ativista dos direitos humanos e da paz, Thomas Merton. Vale a pena conhecer a vida, os textos, os livros desse nosso irmão querido. Este livro tem como título Diálogos com o Silêncio. É uma compilação de poemas e de orações de Thomas Merton. Aqui nesse poema, oração que quero hoje partilhar com vocês, nos dirigimos a Jesus, pedindo a Ele exatamente que nos ajude a vencer nossos medos na travessia, nossos medos do caminho, nos ajude a superar com a sua misericórdia os tempos ruins, os tempos cinzentos, a fim de que com Ele avancemos na direção do futuro feliz que nós cremos que haveremos de alcançar, porque a história caminha para Deus, Deus é a meta, é o ponto final, é a outra margem para a qual nossas barcas se dirigem. Então vamos, neste poema orante, pedir a Jesus também que nos ajude a cultivar em nós os sentimentos que precisamos para a travessia neste tempo difícil em que nos encontramos. Senhor, tem piedade, compadece-te das minhas trevas, da minha debilidade, da minha confusão. Compadece-te da minha infidelidade, da minha covardia, da minha indecisão, da minha vagabundagem e de tantos extravios. Não peço mais do que a tua misericórdia, sempre e em tudo. Que tem sido a minha vida aqui, neste Getsêmani, um pouco de solidez e um muito mais de cinza. De resto, quase tudo são cinzas. As coisas que mais tenho apreciado não passam de cinzas. E as que menos atenção me têm merecido são, porventura, as que têm alguma solidez. Senhor, tem piedade, guia-me, faz-me desejar de novo ser santo, um homem de Deus, mesmo no meio do desespero e da confusão. Não estou necessariamente a pedir-te luz, um caminho sem obstáculos, mas tão somente a graça de poder agir de acordo com o teu amor, conseguir a tua piedade, confiar na tua misericórdia. Na tradição da Igreja. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.